questão do Pablito ou do pullback, né? Como é que eu confio no Pablito ou pullback? É simples. Se é a favor da tendência, eu sempre acredito que aquele movimento é a favor da tendência, ou seja, que aquilo ali é um Pablito, não é um falso rompimento, e que aquela volta que fez num Fibo não é um falso rompimento, é um pullback. Então, por exemplo, para quem não está acostumado com esses termos, deixa eu mostrar aqui exemplos de Pablito e de pullback. Por exemplo, aqui, por exemplo, eu não acreditei que fosse rompimento, né? Por quê? Porque aqui eu já paguei, mas foi bem no início aqui da live. Aqui era o segundo alvo de Fibo. Eu já fico, opa. Então, o local que eu estou em relação à projeção também é importante para mim, se é segundo alvo de Fibo ou não, né? Então, se é primeiro alvo de Fibo, porra, pode ser que esse rompimento, né, essa sombra que rompeu o primeiro alvo e deixou uma sombra, não seja um falso rompimento, seja um pullback oculto para se romper a mínima dessa sombra, ele ir buscar o segundo alvo, quem sabe até o terceiro, porque eu estou a favor da tendência. Principalmente, por exemplo, quando eu tenho tendência assim, né? A primária, a secundária e a terciária, todas para baixo, né? E você pode até acrescentar aqui para uma tendência, entre aspas, quartenária, né? Não existe na teoria de Down, que seria botar a média de 20 dos 2 minutos, que seria o ajuste fino, né? Que equivaleria aqui precisamente a botar uma média aritmética de 8. Pronto. A média de 8 também está virada para baixo, alinhada. Bro, não tem ninguém comprando. Tipo assim, essa voltinha que fez ou é robô fazendo scalp, ou é gente realizando, mas não é força compradora. Está tudo caindo. Então, é um exemplo de Pablito, né? O Pablito é aquele gift que desmonta, por exemplo, aqui. Aqui, ó. Isso aqui foi um Pablito. E, ao mesmo tempo, esse candle aqui foi o quê? Um pullback oculto, né? Por que que, vamos lá, vamos dar um zoom aqui. Por que que isso aqui é um Pablito, né? Por quê? Em algum momento, ele já tinha, né, feito esse fundo aqui. Em algum momento, quando esse próprio candle aqui, que está aqui nessa linha azul, que voltou esse tiquinho aqui, né? Depois que, perto do fechamento, no candle seguinte, ele abriu com esse gapzinho aqui de baixo em relação ao fechamento, mas em algum momento, né, enquanto o mercado estava andando, o candle estava se desenhando, eu tive, é, eu tive em algum momento isso aqui, certo? Até a máxima, né? Eu tinha esse corpo aqui. Ou seja, aqui eu tenho também. Agora é fácil falar, é muito fácil mostrar isso com gráfico parado, né? Qualquer um faz lives maravilhosas ensinando a ser trader à noite, né? Quem não faria, né? Até um idiota consegue ensinar análise técnica com gráfico parado, né? Então aqui a gente tinha uma espécie de bandeira, né? E aí, ó, ele tenta romper aqui essa bandeira e volta, faz um pullback nela e depois rompe fundo. Então, aqui, por exemplo, você poderia arriscar a venda, né, na perda do Pablito. Ou então, se você não, eu não sei nem aqui, se aqui tinha um FIBO aqui para ter feito esse fundo. Vamos traçar. Se vocês quiserem ver se tinha ou não tinha, se eu tracei, é só olhar o OgroPro de sexta-feira, né, 10 de fevereiro. Provavelmente eu tinha trabalhado com essas projeções aqui, ó, que foi rompida às 3, eu comecei a pegar, aí eu peguei maior. Então vamos pegar a primeirinha, quando estava em tendência de alta clara, ó, antes de eu traçar, opa, olha só, aqui, ó, cravado. Eu ia suspender o estudo, mas já tinha clicado. Olha só, cravado o terceiro alvo aqui. Então aqui, por isso que fez um Pablito e agora fez um pullback oculto, ó. E por que que eu pego essa projeção pequenininha da sexta-feira, né? Porque ele abriu com gap de alta, devolveu. A gente operou isso aqui na sala sexta-feira, né? Aqui no Morning Call. Pegamos essa venda. E aí, por que que eu não.
faço uma projeção pequena aqui, né? Porque ele está fazendo uma correção, ele pode estar indo em direção às médias, né? Inclusive, ó, eu tinha aqui nesse caso o oposto do que eu tive hoje, ó, tendência terciária de alta, secundária de alta, primária de alta. E aí, olha só o que ele veio fazer. Ele veio corrigir até a média de 20 dos 60 minutos, né? Olha que bacana. E aí acabou revertendo hoje, né? Mas vamos lá. Então aqui, ó, então agora já sabemos por que que aqui apareceu esse gift, o Pablito, né? Por quê? Porque, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes se defendendo, não conseguindo ir abaixo do terceiro alvo, 7 vezes. Na sequência, né, ele abre subindo, mais um candle que não rompe o terceiro alvo, mas na sequência, né, ele já tinha deixado essa barra grande aqui, engolfando o anterior, ele perde essa mínima. Por que que aqui vale a pena entrar vendido? Você não precisa esperar o rompimento. Na verdade, o ideal é esperar o rompimento, né? E rompimento tem que esperar fechamento. Mas por que que aqui vale a pena o risco? Porque o stop é muito pequeno, é stop de Pablito. Não é um gift, é um Pablito, é um stop pequeno. Vamos supor que você queira esperar o fechamento mesmo para vender. Ó, ele não fechou, ele fechou abaixo do terceiro alvo, fechou abaixo do terceiro alvo aqui, né? Só que deixou essa puta sombra. O que que é essa puta sombra? Já é o pullback no terceiro alvo para ir depois. Aí abre e venda aqui a perda da mínima. Ou aqui você pode também interpretar aqui nesse pullback oculto, né? Enquanto estava branco, perdeu a mínima, aí abre e venda para você não precisar botar um stop tão longo, daqui até aqui. Você já abre a venda com stop aqui, mas a venda mais curta, porque está a favor da tendência e rompeu. E você interpreta que essa sombra foi um pullback oculto, para não precisar esperar a confirmação. Você vai pela violação mesmo. Por quê? Porque está a favor da tendência. Está a favor da tendência secundária, terciária, está a 200 já flat, que pode ser rompida com facilidade. Nesse caso não foi, quer dizer, até rompeu, mas depois voltou, mas ela flat assim não é um suporte tão forte como se tivesse inclinada, né? Então, de certa maneira, mostrei aqui o pullback e o pullback oculto, que é essa sombra aqui, e o Pablito, e ao mesmo tempo, isso aqui não é um setup violino. Setup violino, por exemplo, seria aqui, ó. Aqui ele segurou ó, uma, duas, três, quatro, 5 vezes no segundo alvo, beleza? Beleza. Aí depois abre com gap de baixa, descendo. Você já podia ter botado aqui, talvez até, dependendo do stop de cada um, aqui até daria um violino, né? Perdeu essa mínima, você interpretando isso como pullback oculto, perdeu essa mínima, você vende com stop aqui, tá? Aí, nesse caso, ele voltou. Se você, com essa figura, já desceu o stop para cá, você acaba sendo estopado, mas na sequência, se ele volta e perde o segundo alvo na bolsa, o que que é o setup violino? Cara, você tomou esse stop aqui, você já vende de novo, porque se você está com controle emocional de boa, acredita na tendência, no seu trade system, vem acertando muito mais do que errando, porque acredita na tendência, acredita no trade system, está operando direitinho, com tranquilidade, e tomou um stop aqui de, sei lá, quantos pontos dá isso aqui? Tomou um stop aqui, vendeu aqui, tomou um stop aqui, porque subiu o stop andou. Tomou um stop de 4 pontos. Aí ele sobe e volta. Meu, se tomou um stop de 4 pontos, qual a diferença de tomar agora um stop de 3,5? Nenhuma. Não pode borrar a tanga e ficar, não, deu errado, não, agora vai subir, não, vou virar a mão, não, vou começar a girar, dia de fúria. Porra, 8 pontos de stop, meu. Às vezes uma entrada de pivô, o stop é maior, é 10, 12 pontos. O que são 8 pontos para você operar a favor da tendência, né? Então aqui seria um setup violino, se você descer o stop daqui para cá. Se não desceu, deu esse calorzinho de 8 pontos, porque até aqui tinha 4, até aqui mais uns 2, 8 pontos não, 6 pontos, que não é nada, depois veio embora, né, confirmando para ir buscar o terceiro alvo. Mas o segredo é acreditar, como eu acredito,
nessas 3 linhas coloridas, né? Verde, amarelo e vermelho, que quando ele rompe uma, é porque ele vai na outra, né? Se ele não vai, é porque tem algum fio ali que você traçou errado. Ou eu tracei errado, às vezes sou eu que traço errado. Às vezes eu quero ser conservador, não quero botar alvos muito longos, boto o alvo mais curto, né? E aí ele rompe esses alvos todos e para no meio, falo, bom, era um fio mais longo, né, que eu não tracei, enfim. Ou o contrário, às vezes eu trago, ele está com tendência forte, traço um fio mais longo e ele para no meio do caminho, eu vou ver, puta, enfim. Isso é poucas vezes, na maior parte das vezes, acho que a experiência, o feeling, sei lá, não sei, o Blink, né, como diz o Malcolm Gladwell no seu livro, né, fala das 10 mil horas de experiência, no meu caso eu devo ter, sei lá, para mais de 50 mil, eu acho que isso aí na hora aparece. Por isso que a galera gosta tanto de, quando eu estou operando junto, fazendo essa leitura, que é muito subjetiva, né? A galera gosta de ver isso, que eu vou falando, ó, deve acontecer isso, 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 isso. Aí acontece exatamente isso, 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 isso. Cara, como é que você sabia? Eu falei, cara, porque o mercado faz isso há 20 anos que eu estou olhando e ele faz isso sempre, desse jeito que ele anda, né? Então dá para mas graças ao FIBO, né? E as médias, né? Então juntando isso, sei lá, foi o que eu falei tantas vezes para a galera na sala, meu, se eu tivesse que dar um curso assim, estruturado de análise técnica ou de price action, é tão diferente estar acompanhando ao vivo e analisando e falando onde são as entradas, o que vai acontecer, porque, claro, existem os padrões, existe a técnica, a figura, os conceitos, eu boto tudo isso em prática. Mas é aquilo que vocês mesmos experimentam de assim e outro também. Treino é treino, jogo é jogo. Na hora do jogo, parece que é tudo diferente do que você treinou. Parece que nada funciona exatamente do jeito que você imaginava que seria, que parecia tão fácil, né? Mas o que você treinou é exatamente o que acontece no jogo. Só que a gente, sei lá, a vista fica embotada, uma sombra aqui ou ali que faz pensar diferente. Eu já simplifico, cara. Uma sombra, uma tendência de baixa, para mim, né? Uma tendência de baixa, uma sombra embaixo de um fibo, para mim é um pullback oculto. Mas é que tá, não é porque é pullback oculto, então que eu vou vender. Eu falei, espero o pullback ser acionado. Que às vezes pode ser que ali seja o fundo mesmo, que foi uma violação e final de tendência. Mas aonde normalmente acontece isso? Pô, no terceiro alvo de FIBO, numa retração importante, né, de gráfico de 60 minutos, uma projeção de gráfico de 15 ou de 60, né? Não uma projeção de um pivôzinho, né? Mas a gente trabalha a projeção pequena. Normalmente, no Agropó, vocês vão sempre ver alvos menores e maiores. Sempre tem, né? Eu nunca sei se vai no maior. Às vezes ele vai no terceiro alvo do menor, que coincide com o primeiro alvo do maior. E aí passa por um pullback até a cabeça do pivô do maior. Aqueles alvos menores já foram todos atingidos, eu apago. Se ele vai na cabeça do pivô e depois perde o primeiro alvo, imagino que vai no segundo, depois no terceiro. Mas se eu quiser, eu pego esse pullback também projeto para ter os alvos intermediários entre o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Para mim é muito simples, mas e também vai ser muito simples para vocês, mas tem que fazer isso todos os dias. Talvez demore 6 meses, um ano para ter essa clareza, essa simplicidade de enxergar isso tudo. Depois que se enxerga, bicho, acho que é igual uma pessoa que está cega de catarata, sei lá, 5 anos e de repente faz uma cirurgia de catarata. Vai chorar de emoção de ver de novo. Ver, né? Uma pessoa que cega que faz o transplante de córnea. A emoção, né? No YouTube tem esses vídeos, né? A emoção de alguém que era cego que passa a enxergar, mesma coisa. Você vai olhar para essa porra toda como se fosse o Neo do Matrix, aquelas letrinhas verdes caindo, o agente Smith que te apavora, que quase que te matou, vai parecer um monte de letrinha verde que você, quando a bala vier, você vai segurar com a mão. Eu não gosto muito de fazer essa analogia, parece coisa de marqueteiro, mas saiu de coração.